Eu tento não comentar sobre os hinos, irmãos, mas eu não aguento. Esse hino diz: nem serviço prestarei sem o seu poder. E mais uma vez é o tema da mensagem. Não tem como evitar não falar quando a gente ouve, né? Já virou ritual. Ou eu comento sobre o hino ou eu comento sobre a minha saúde. Hoje eu estou bem de saúde, então eu falo do hino. Irmãos, hoje nós vamos começar trazendo dois questionamentos para nós já começarmos pensando. A primeira pergunta é: você quer ser discípulo de Cristo? E a segunda pergunta é: você quer glorificar a Deus? Perguntas que determinam a nossa vida, não é verdade? Ela vai dizer o como nós vivemos e o porquê nós vivemos. Qual é o nosso objetivo, nossa intenção. Mas sim, hoje nós vamos continuar falando sobre quem Cristo é. Mas uma coisa tem a ver com a outra. Porque muitas vezes nós nos cobramos, né? Cobramos a nós mesmos, cobramos uns aos outros de fazermos mais. Não, eu preciso fazer mais para Deus, eu preciso servir mais a Deus, preciso servir melhor, preciso ser útil. Ou cobramos os outros. Não, eu acho que os irmãos deveriam fazer mais, deveriam trabalhar mais, nossa igreja precisava evangelizar mais, nós precisávamos ser mais animados, nós precisamos entregar mais nossas vidas à igreja, ao serviço a Deus. Mas o que nós vamos ver hoje é que existe algo crucial para que nós possamos fazer isso, que por vezes pode estar evitando que nós façamos. Que nós tenhamos uma vida mais entregue a Deus. Hoje nós vamos meditar em João, capítulo 15, versículo 1 ao 8. Passagem essa que Jesus se apresenta como: eu sou a videira verdadeira. Vamos ler do versículo 1 ao 8. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas varas estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos orar mais uma vez.
Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, ó Pai, por mais esse dia. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu Filho, por ter nos enviado a Ele para morrer, para nos remir dos nossos pecados e assim poder fazer com que nós possamos nos achegar a Ti, Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor faz por nós, por todo o Teu amor demonstrado por nós. E te pedimos, ó Pai, que esteja nos nutrindo, nos fortalecendo, para que possamos verdadeiramente dar frutos, ó Pai. Frutos que demonstrem a fé, frutos que te glorifiquem, ó Pai. Que assim possamos encontrar razão no nosso viver, rendendo glórias a Ti, ó Pai. Esteja trabalhando em nossas mentes, em nossa compreensão, para que possamos entender a Tua palavra cada vez melhor e assim podemos ser santificados por Ti, Senhor. Te peço que trabalhe em nossas vidas e ouça, ó Pai, o nosso clamor a Ti, nossas petições, não porque merecemos, mas porque o Senhor é misericordioso, ó Pai. São essas coisas que nós pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então aqui essa passagem, ela nos apresenta 3 personagens, 3 papéis. O primeiro deles eu já disse, que é Jesus sendo a videira. Como videira, ele é o responsável de levar os nutrientes, a fortalecer, a fornecer tudo o que os ramos e os frutos precisam para existir. Nada existe sem ele. É ele que alimenta e é ele que dá vida. O segundo personagem aqui é Deus, Deus Pai. Aqui apresentado como sendo o lavrador, ou o dono daquela videira. Ele é que pode fazer o que bem quiser. Ele pode cortar os ramos que ele quiser, ele pode tomar dos frutos, ele pode fazer o que bem entender. E o propósito daquela videira é existir para o lavrador, certo? Não adianta nada você ter um pé, seja lá do que for, se não existe quem colha, quem cuide, quem está lá para tomar dos frutos. Às vezes nós vemos, né, tem algumas árvores plantadas por aí que não tem ninguém para pegar frutos. Ninguém cuida, ninguém está lá, ninguém é dono daquela árvore. Dá os frutos, sem razão nenhuma, cai, apodrece, não existe razão dela existir. Aqui nós temos uma razão para a videira existir e uma razão para existirem os frutos. Porque existe um lavrador. E o terceiro personagem somos nós, as varas. A vara por si só, ela nem existe. Da mesma forma que nós sabemos que nós não existimos sem a presença de Deus. Somos criaturas, feitos por Ele. Nós somos incapazes de sobreviver sozinhos. Se você pega um galho, basta você esperar um pouquinho que ele logo morre. Ele seca. As folhas começam a murchar. Se tinha algum fruto ali, ele já logo apodrece. Ele não consegue gerar frutos sozinhos. Se você corta um ramo e deixa ele sem nada, ele não dá o fruto. Ele precisa estar ligado à videira.
Mas aqui não se resume a isso, né? A passagem ela nos separa em dois grupos de varas. E aí é que começa a nossa reflexão sobre nós mesmos. Sobre o que nós somos e para que nós vivemos. O primeiro tipo de vara que ele dá, aqui no versículo 2, ele fala dessas duas varas. Ele começa falando: toda vara em mim que não dá fruto, atira. O lavrador corta fora. E aqui, quando a passagem nos diz que uma vara que não dá fruto, ela é cortada fora, o primeiro pensamento que nos vem é: então a salvação é pelas obras. Certo? Se não dá fruto, é lançado fora. É algo que de fato nós precisamos pensar. Porque se nós analisamos simplesmente essa passagem, é o que ela nos diz, né? E isso é para que ela faça com que nós consideremos seriamente a necessidade de nós darmos frutos. Para que serve uma vara se ela não dá fruto algum? Para nós entendermos isso melhor, nós vamos, obviamente, em Tiago, capítulo 2. Tiago 2,14. Que nos diz assim: meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Então aqui ele concordando que a salvação seria pelas obras, né? E se o irmão ou a irmã estiver nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, nós aqui todos já conhecemos essa passagem, né? Não é mistério algum, e eu acho que ninguém aqui crê que a salvação é pela obra. Mas nós precisamos ser lembrados da necessidade dos frutos. O que Tiago está expondo aqui, ele está indo mais a fundo no que Cristo disse naquela passagem da videira. Quando ele diz que é lançado fora a vara que não dá fruto, ele está falando sobre isso. Tiago aqui está falando o quê? Que não precisa da fé para ser salvo? Que você precisa de obras? Não. Ele está falando que as obras mostram que você tem fé. E se você só fala que tem fé, mas não tem obra nenhuma, não é transformado em nada, você está mentindo para você mesmo e para os outros. E tentando mentir para Deus, porque sabemos que é impossível mentir para Deus. A fé verdadeira, ela é acompanhada de obras. Da mesma forma, né? Se nós vemos ali
um ramo que ele está dando fruto, você olha para uma árvore, você vê um galho e está dando fruto nele, está frutificando. Você sabe que esse galho está ligado à videira. Certo? Mas se você olha para uma árvore, seja do que for, e você vê um galho seco, todo o resto da árvore está lá, verdinha, dando fruto, e um galho está seco. Você sabe que aquele galho, por algum motivo, ele não está ligado corretamente. Ou ele está partido, ou tem alguma doença que está impedindo ali a ligação. Muitas vezes, isso nos representa. Aqui nós podemos entender melhor sobre a nossa vida. Nós estamos dando fruto? Se nós temos a fé verdadeira em Cristo, se nós estamos ligados verdadeiramente a Cristo, nós vamos estar frutificando, nós vamos dar frutos. Aquele ramo que está sendo cortado é porque ele já não faz sentido estar ali. Será que nós damos frutos? Os nossos frutos estão mostrando a fé que nós temos? Ou você está falando que você tem muita fé e não está surgindo nada daí? Concordam que há algo de errado se não tem fruto nenhum? Voltando à nossa passagem de João 15. Ele fala também nesse mesmo versículo 2 sobre o outro ramo. Aquele que nós esperamos estar listados, né? Ele diz na segunda parte do versículo: e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Mas quando nós estamos dando frutos a Deus, nossa vida está refletindo a fé, Deus trabalha ainda mais na nossa vida. É uma bola de neve. Quanto mais você trabalha para Deus, quanto mais você busca servir a Deus, mais Deus toca na vida. O problema é que muitas vezes nós estamos parados. Uma bola de neve, ela só aumenta se ela está girando, certo? Se ela estiver ali parada, ela não aumenta. Será que nós estamos parados, esperando Deus trabalhar na nossa vida? Às vezes nós estamos querendo que Deus mude alguma coisa na nossa vida. Nós estamos querendo servir a Deus. Você sabe da necessidade de você entregar mais a Deus, de trabalhar por Ele, de demonstrar essa fé, de dar glórias a Deus com a sua vida. Mas você está parado, estagnado. É como uma pessoa pobre. E ela olha os outros conquistarem coisas,
comprarem coisas, usufruírem, conquistarem coisas. E ela fica reclamando. Poxa, eu não tenho condição de ter isso. E os outros vão comprando. E ela continua naquele estado, parada. E reclama. Espera. Deseja. Eu gostaria de ter aquelas coisas. Mas eu não posso. Mas em que momento essa pessoa decide estudar, buscar um emprego, buscar melhorar a vida? Em que momento ela se mexe? Eu não estou pregando aqui o materialismo, tá? É só um exemplo. Porque esse sentimento nós conhecemos bem. Todos nós sabemos o que é olhar para o próximo e falar, eu queria estar conquistando o que aquela pessoa está conquistando. Ou a pessoa está crescendo profissionalmente, ou ela está melhorando a saúde dela, ela está melhorando em algo, ela está tocando um instrumento, ou ela está desenvolvendo em alguma coisa que você gostaria. Mas você não faz nada. Você não vai evoluir. Não vai vir fruto nenhum. Simplesmente desejar não faz você conquistar nada. O mundo muitas vezes prega isso, né? Não, você precisa desejar boas coisas. Você tem que falar para você mesmo que as coisas vão acontecer, que elas acontecem. É mentira. Isso não faz a menor diferença na sua vida. Você precisa se mexer. Você precisa buscar ativamente. Nós estamos falando aqui sobre agradar a Deus, sobre dar glórias a Deus. Nós não devemos estar nos importando em que ramo que vai dar os melhores frutos, né? Qual ramo será que vai dar o fruto que Deus vai chegar e se satisfazer? Qual vai ser o preferido? Não é sobre isso. É sobre você querer dar glórias a Deus. E se nós queremos verdadeiramente dar glórias a Deus, nós precisamos desejar estar ligados ao ramo. Nós precisamos buscar. Uma vez que nós estamos dando frutos, esse versículo ele nos diz que Deus trabalha nas nossas vidas. Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. O versículo 3: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós somos limpos através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela trabalha em cada um dos ramos para que ele possa dar mais frutos. Nós precisamos ser limpos para frutificar. Às vezes tem aquele ramo que ele fica lá largado e os frutos começam a ficar mirrados, fracos. E é preciso que o lavrador vá lá e trabalhe nele,
molde. Tire as folhas que estão secas, que não estão muito boas, para que ele volte a dar frutos melhores. Nós precisamos buscar a santificação. Nós precisamos deixar que as folhas secas e podres sejam limpos da nossa vida, para que nós possamos dar o fruto verdadeiro a Deus. Versículo 4 e 5 nos diz: Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Nós somos totalmente dependentes de Cristo, né? Como eu falei do hino que nós cantamos. Dependência de Cristo. Estar em Cristo, estar nele, não é simplesmente estar ligado a uma igreja. Não é ser batizado, não é tomar ceia. Às vezes nós achamos que nós simplesmente tendo essas coisas, já estamos suficientemente ligados a Cristo. Mas isso é apenas exterior. Você pode olhar lá para um galho e por fora parece que ele está ligado na árvore. Mas ele não está. Por dentro está podre. Não adianta de nada estarmos ligados à igreja e cumprirmos rituais. Precisamos buscar uma ligação verdadeira com Cristo. Estar ligado da maneira mais forte possível. Quando um ramo ele está ligado, ele não tem separação. E nós, muitas vezes, na nossa vida, nós queremos criar separações. Pode um galho estar ligado à árvore estando longe? Não pode. E nós ficamos longe da palavra de Deus e achamos que estamos perto de Cristo. Nós não estamos. Nós precisamos querer buscar estar o mais próximo possível de Cristo. Quando você vai fazer um enxerto de uma árvore, não basta você chegar e colocar um galho próximo, deixar ele ali de lado. Você precisa criar o máximo de contato possível. Existe até maneira certa de você cortar aquele galho, para você colocar lá, e você gruda para que ele não solte, para que ele grude forte. Tem que estar em contato total. Mas nós, na nossa vida, às vezes nós queremos só encostar de leve. Só uma pontinha e ver se gruda. Não, será que se eu colocar só um pezinho ali vai dar fruto? Não dá. Nós precisamos estar completamente ligados a Cristo. Nós vemos aqui Jesus falando
para os seus discípulos isso. E nós vemos que esses homens, para ser discípulos de Cristo e frutificarem, eles deixaram absolutamente tudo. Eles largaram toda a vida deles e construíram uma nova vida, totalmente baseada em estar próximo de Cristo. Eles tiveram que largar suas profissões, sua vida, tudo que eles almejavam, para que eles pudessem estar 100% do tempo próximo de Cristo. Será que nós tentamos estar próximo de Cristo o tempo todo? Se você coloca o ramo e depois tira, coloca e tira, coloca e tira, ele não gruda na videira. Ele precisa ser colocado e ficar e viver ali. Quanto nós estamos ligados a Cristo? Quanto nós estamos próximos dele? É por isso que eu tenho pregado tanto sobre Cristo. Porque se nós queremos dar frutos, se nós queremos trabalhar, se nós sabemos que a nossa vida precisa ser santificada, transformada, se nós queremos dar frutos para Deus, nós precisamos estar mais ligados a Cristo. É isso que nos falta. Mais de Cristo. Ele diz aqui que se está ligado a Ele, dá muito fruto. E nós estamos dando pouco fruto. É um sinal de que tem algo errado conosco, não é? E da mesma forma, ele diz que sem Ele não dá fruto nenhum. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas, mas buscamos fazer por nossa própria conta. Não adianta nós falarmos sobre servirmos mais a Deus, sermos mais ativos na igreja, se nós não estivermos ligados a Cristo. Porque não vai funcionar. Não vai a lugar nenhum. Nós dependemos de Cristo para poder fazer. Em Juízes 16, nós temos talvez o exemplo mais claro da necessidade de estarmos ligados para termos qualquer poder, para podermos fazer qualquer coisa. Juízes 16, vamos ler apenas o versículo 20 e 21, aqui falando de Sansão. Diz assim o versículo: E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele no moinho do cárcere. Que fim horroroso que Sansão teve.
Às vezes eu até esqueço de quão trágico é, né? Eu acho que quando conta para criança, a gente minimiza bastante isso aqui. Arrancaram os olhos dele. Amarraram ele e colocaram ele num moinho para ele ficar girando, trabalhando. Sansão, o homem que era tão forte, ele era abençoado por Deus. Ele fazia grandes coisas, mas ele se esqueceu de Deus. Ele esqueceu da dependência que ele tinha de Deus. E o que ele fez? Começou a viver a vida dele. Da mesma forma, nós esquecemos de Deus. Nós esquecemos da nossa necessidade de Cristo, de quão pequeno nós somos, de quão dependente nós somos dele. E vamos vivendo a nossa vida. E vocês notaram que Sansão levantou e saiu para batalhar, sem perceber que ele já não era forte? Será que nós estamos nesse estado? Não somos fortes, mas achamos que somos. Achamos que podemos fazer grandes coisas, que podemos vencer grandes exércitos. Mas não podemos, porque estamos longe de Deus. Sansão deixou de se preocupar com a santidade dele. Ele se envolveu com mulheres erradas. O voto de nazireado dele envolvia santidade, né? Ele tinha que se abster de coisas. E nós? Será que não estamos desprezando também a nossa necessidade de santidade? Deus mostrou para Sansão que por mais que ele tivesse feito tudo aquilo até então, sem a presença de Deus na vida dele, ele não podia nada. Nós, da mesma forma, irmãos, devemos nos preocupar de estar ligados a Deus o tempo todo. Estar ligado à videira, a Cristo. Assim como ele fez aqui com Sansão, na nossa passagem de João 15, ele nos mostra um lavrador reto e justo. Porque quando Sansão não fez o que era certo, pesou na vida dele. E da mesma forma, o versículo 6 nos diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e arde. Para nada presta. E o nosso Pai, ele pode fazer tudo isso. Ele é o lavrador. Se ele acha que aquele ramo não presta, ele pode cortar. Então, se nós temos um Deus tão reto e justo, nós deveríamos estar mais preocupados com que tipo de ramo nós estamos sendo, não é verdade? Se nós não damos fruto nenhum,
se nós damos frutos ou se nós estamos dando muito fruto. O versículo 7 nos diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e será feito. Dependência de Cristo. E aqui ele fala que ligados a Cristo nós podemos tudo. Nós alcançamos. Se nós estamos ligados a Cristo, nós somos ouvidos por Deus. Nós temos comunhão com Deus através de Cristo. Se nós queremos dar fruto, nós precisamos ter essa comunhão com Cristo. Se nós não queremos ser cortados fora, nós precisamos ter essa comunhão com Cristo. Tudo depende de estarmos ligados a Cristo. Mas essa tem sido a nossa preocupação. Estar ligado a Cristo. Será que nós somos dignos de ser chamados cristãos? Será que nós somos discípulos de Cristo? Só pode ser chamado discípulo de Cristo quem está verdadeiramente ligado a Ele. Será que parece que nós somos ligados? Ou nem isso? O versículo 8 nos encerra aqui a passagem, dizendo: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Nós precisamos satisfazer o lavrador. Nós precisamos querer isso. Porque ele é digno. Ele merece. Ele colocou para nós a videira ali. Ele entregou o seu próprio filho para morrer pelo nosso pecado. Será que nós não podemos pelo menos dar um fruto para Deus? Nós deveríamos almejar isso. Querer. Mas às vezes parece que Deus tem que ficar clamando para que nós demos algum fruto. Que nós possamos, assim, querer ser discípulo de Cristo. Dessa forma. Buscando maior ligação para Ele, a Ele. Será que nós estamos preocupados em dar frutos, irmãos? É o pensamento que gostaria de deixar os irmãos hoje. Amém?